Salve, salve! Está começando o primeiro podcast de contador a empresário contábil, cara. E esse podcast é para ajudar você, dono e sócio de um escritório de contabilidade, a sair da operação e ser um verdadeiro empresário contábil. Olha, é isso mesmo. Ela acertou. É um podcast que vai ajudar você que é empresário contábil, a sair da operação, a operação tão difícil do dia a dia, para virar realmente um empresário contábil de verdade, né? Meu nome é Danilo Maroja. Meu nome é Ana Júlia. Estamos aqui para ajudar você, né? A ideia toda do podcast é essa. Né? Eu, como empresário contábil, passei por tantas coisas, por tantas dores aí, né? E esse empresário... Uma hora depois... Esse podcast tenho certeza que vai ajudar você. Você que é um contador, você que tem uma empresa de contabilidade, você que está no dia a dia ali naquela operação ali, tentar sair um pouco dessa operação e ficar na parte estratégia tática do seu negócio. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho do Danilo Maroja, que está aqui com a gente, que tem mais de 5 empresas. Ele vai explicar aí como que ele conseguiu sair da operação e ser verdadeiramente um empresário contábil. Então vai ser muito interessante, vocês fiquem atentos aí a todas as dicas. É verdade mesmo, né? Ana Júlia, deixa eu falar uma coisa, Ana Júlia, é difícil, viu? É difícil. A gente, lá atrás, vamos começar do começo? Do início. Do início, né? Que tudo tem um início, né? Antes das 5 empresas, a primeira de todas. Antes de empresas. A primeira foi a primeira mesmo, né? O que aconteceu, cara? Eu me formei, eu entrei na faculdade em 89, 90 e me formei em 94, né? Eu vim de uma família de empresários. Então, minha mãe tinha uma empresa, meu pai era militar, né? E minha mãe tinha 2, 3 empresas, eu ajudava na empresa da minha mãe. Então, naturalmente, fui motoboy. Motoboy não, né? Na época não era motoboy, na época a gente pegava ônibus, né? Então, eu fui office boy, né? Eu acho que hoje nem existe mais isso, office boy. Fui office boy, fui caixa, fui vendedor e acabei ali, né, como qualquer outro... membro de família que entra numa empresa familiar, começa de baixo, vai subindo e acabei na administração. Foi quando eu tive a vontade de fazer contabilidade, tive contato com a contabilidade, falei, cara, vou ser contador, parece que o negócio é legal. Bacana, né? Bacana. Cara, mas aí tem um problema sério aí, cara. Né? Muitos escritórios começam dessa maneira, né? Como é que funciona hoje qualquer negócio? Tanto faz se é ali a questão de um escritório de contabilidade ou se é uma empresa de verdade, né? Toda empresa ela nasce de 3 maneiras. Ou nasce por necessidade, o cara precisa, não tem nada para fazer, está passando fome, então nasce por necessidade. Ou nasce por um propósito, o cara realmente tem um propósito de vida e ela abre uma empresa. Ou então nasce por uma oportunidade. Cara, apareceu aqui um negócio, eu vou entrar aqui. Para mim foi por oportunidade até na época, né? Mas tanto faz, né? A questão da necessidade, propósito, ali você acaba não se preparando para ser empresário contábil. Eu não me preparei para ser empresário contábil. Eu não me preparei para ser nem empresário. Hoje a faculdade ela não ensina isso, todo mundo sabe. Né? E aí tem uma história, cara, que eu gosto muito de contar, que é a história do cafezinho, cara. Né? Eu acho que ela demonstra muito como é que funciona mais ou menos. Né? Vamos supor o seguinte, vamos supor que você vai viajar, marca lá, compra a passagem, né? No dia certinho você acorda cedo, faz a sua mala e aí vai para o aeroporto. Chega no aeroporto, né? Desce lá, toma um cafezinho ali também no aeroporto, né? Dá uma relaxada, aí chega na hora de embarcar. Aí você vai embarcar. Você pega, vai no avião, senta lá, põe o cinto de segurança, começa a ler ali o seu livro, então começa a ver um vídeo, né, cara? E aí nisso o piloto sobe. Aí ele vai decola. 10 mil pés, aí o piloto avisa, né? 10 mil pés, altitude de cruzeiro, né? Ou velocidade de cruzeiro. Friozinho na barriga. E aí é legal, você tá ali descansando, relaxando no seu momento, lendo um livro, de repente você escuta uma voz. Aceita um cafezinho? Serviço de bordo, né? Você fala, claro que eu aceito, né? Pô, tô aqui relaxando aqui de boa, né? Aí você pega o cafezinho e como sua mãe ensinou, você é um rapaz muito educado, você olha para agradecer. E quando você olha para agradecer, tá lá, comandante. Uai. Aí você fala, que legal, né? O comandante aqui me servindo café. Pô, muito bacana, né, cara? De repente vem aquela turbulência, cara. Quem tá pilotando? Nossa, primeira pergunta, né? Cara, se o comandante tá aqui, quem é que tá pilotando a aeronave, cara? E aí você olha para ele olha para você, ele sai correndo, outra turbulência, ele cai, você fala, meu Deus do céu, não tem ninguém pilotando isso. E é isso que acontece com o empresário contábil.
Tem muito empresário contábil que está ali servindo café, que está na operação e não está pilotando realmente como tem que pilotar, né, a sua empresa, né? Como é que funciona isso tudo, cara? Quando eu comecei lá na empresa contábil, lá em 94, a gente começou em 94 a empresa contábil, né, até eu entender como é que funciona realmente uma empresa contábil, cara, era uma loucura. Eu não tinha férias, era o dia inteiro apagando incêndio. Não tinha vida, cara. A minha vida era somente para a empresa. À noite eu trabalhava até de madrugada. Sábado, domingo, quantos balanços eu tive que fechar no carnaval? Me lembro uma vez, foi muito engraçado. Quem é empresário contábil sabe que tem que fechar os balanços e a gente tem empresa que participa de licitação. E a gente não pode não fechar balanço. Eu me lembro uma vez lá atrás, 97 mais ou menos, talvez 96, não sei. Eu nem era nascida, gente. Não era, né, cara? Olha só, tão novinha, né, cara? Olha como é que a gente tá antigo nessa profissão, né, cara? De empresário, né? E eu me lembro o seguinte, eu sempre fui muito moderno, né? Então, quando eu abri a minha empresa de contabilidade, eu já abri ela informatizada. Eu cheguei a fazer um estágio no escritório que não era informatizado, então eu peguei toda uma transição dessa informatização. E eu me lembro que eu comprei lá um computador, montei minha empresa e tal, e fazia contabilidade normal, né? Aquilo é puro danado. E aí eu me lembro que eu tinha que fechar um balanço. E essa empresa, ela participava de licitação. Eu tinha ali um escritório no setor comercial sul. Cara, você sabe o que eu fazia? Porque eu não tinha tempo de fechar balanço, era aquela correria e tal. E chegou no carnaval, eu pegava o meu computador, desmontava todo ele, levava para minha casa. Era um notebook dizendo que era um computador de verdade, né? Uhum. Tipo assim, CPU, né? Sim. Cara, era loucura. Não é? Olha que coisa louca. Eu pegava, desmontava o computador, levava para minha casa, levava os papéis da empresa e eu fechava o balanço durante o carnaval, cara. Não tinha vida realmente. Não tinha vida, cara. Não tinha vida mesmo, cara. Né? E eu conheço muito empresário contábil que ainda é assim. Né? Pra você ter noção, olha só, hoje, dados de outubro de 2023, tá? Outubro, novembro agora. Nós temos mais ou menos, eu fiz aqui meu dever de casa, mais ou menos não, cara. Eu vou te dar o número exato, tá? Atualizado 10/11 de 2023. Nós temos hoje no Brasil 82.832 empresas contábeis. Muita empresa. Então são 82 mil empresas contábeis, né? Dessas 82 mil, 73 mil são microempresas. O que é microempresa? É quem fatura até 360 mil ano. Cara, é 30 mil reais por mês. Com certeza, grande parte, né, Danilo? Dessas 88%. Ainda a galera tá fazendo operação e sendo empresário. E aí ele não consegue se desenvolver, cara. E eu falo que a empresa contábil, ela é uma empresa diferenciada. Por quê? São 3 ou 4 empresas dentro de uma só. Você pega o departamento fiscal, ele tem uma rotina. Você pega o contábil, tem outra rotina. Você pega ali o departamento pessoal, é outra rotina. Então só aqui são 3 rotinas dentro de uma empresa só. É muito difícil de você gerenciar isso. Então você acaba ficando na operação. E o problema é o seguinte, se você está fazendo a sua empresa operar, quem é que está fazendo ela crescer? Verdade. Esse é o problema. Porque você fica fincado na operação, cara. E aí como é que você sai da operação, começa a ter uma visão por cima para ter a parte estratégica? Essa parte é muito difícil. Como que foi que você, naquele momento ali que você começou a perceber que você não estava tendo vida, e aí você falou assim, eu preciso mudar. Cara, eu quero crescer. Não teve esse momento assim, muito específico. Não foi um clique muito rápido, né? O que aconteceu, né? Engraçado isso, né? Até 2015, a gente usava o sistema aqui contábil aqui de Brasília, muito bom, Dexon, problema nenhum com ele. A gente ficou com ele de 94 até 2015, mas em 2016 a gente resolveu mudar de sistema. Olha como é que as coisas são malucas, são loucas, e a gente tem que escutar o mundo, né? E aí a gente escolheu um sistema chamado Domínio, que a gente utiliza até hoje, que para mim é um dos melhores sistemas. O Domínio não está nem me patrocinando não, mas se quiser pingar aqui na minha conta, cara, se quiser patrocinar aqui, eu aceito o Domínio. Né? E aí a gente começou a usar o Domínio. E na época ali, quando a gente começou a fazer realmente a instalação do sistema, né, parametrização, treinamento e tal, o Pierre, que foi o responsável ali, o Pierre, ele e o Caleb, né?
Ele virou para mim e falou o seguinte: Danilo, você está indo nesses congressos de contabilidade? Olha que coisa maluca, né? Aí eu falei: Pierre, eu não tenho tempo não, cara. Eu estou na operação, eu estou direto, eu não consigo nem sair do escritório, cara. Eu não vou, às vezes eu não vejo nenhum sol. É o dia inteiro correria, só problema para resolver. Você acha que eu vou ter tempo de ir em congresso de contabilidade? E tem mais, Pierre, que coisa mais chata, cara. Eu lá vou ficar vendo professor de contabilidade falando sobre razão, sobre lançamento. Não tem tempo isso não, cara. Eu tenho que administrar um negócio. Ele vira para mim e falou assim: Danilo, não, cara, os congressos mudaram. Você tem que ir num congresso desse de contabilidade para você ver como é que tá. Eu falei: tá bom, vamos trabalhar. Treina a gente aí para a gente usar o sistema. Foi isso. Isso em 2016/2017. Foi no finalzinho de 2016, né? Isso ficou na minha cabeça. Cara, aí quando chegou em 2017, teve um congresso, uma convenção chamada NIB Conference. NIB é um sistema que tem, né, mais um sistema de tarefas, né, e tal. E foi no Rio de Janeiro. A gente está em Brasília, né? E aquilo eu falei: cara, eu vou nesse negócio para ver. Porque o Pierre falou, teve oportunidade, tinha um pessoal de Brasília que estava indo. O Marra é um cara de Brasília muito bacana, ele já faleceu já, mas ele, tipo assim, ele era um cara muito ativo nessa parte de tecnologia, na parte contábil, né? A gente conversou e teve um pessoal de Brasília que foi para essa convenção e eu fui. Cara, ali eu já vi coisa diferente. Danilo, nisso você já tinha um funcionário? Só pra galera Cara, pegar. tinha, essa época ali, Ana Júlia, eu tinha em torno de 7 funcionários, eu acho, cara. 6, 7 funcionários. Mas ainda muito dentro da operação. A empresa estava crescendo, né? Toda empresa cresce. Não tem, cara, a empresa contábil era fabulosa. Ela é um negócio fantástico. Então ela estava crescendo, não de forma muito gigante, mas estava indo. E não estava tão ruim, não. Estava bem, crescendo. Estava no mercado, estava já com o nome já no mercado, né? Já era respeitado pelos colegas. Estava indo, normal. E aí eu fui para esse congresso. Quando eu fui para essa convenção, NIB Conference, que foi no Rio de Janeiro, eu já voltei pensativo. Eu falei: cara, nessa conferência, eu já não tinha visto nada de contabilidade. Eu tinha começado a ver coisa de tecnologia, coisa que até então eu não via. Sim. Né? Então, eu já quebrei um preconceito que eu tinha. Eu falei: cara, peraí, esse negócio está diferente. Mas até aí tudo bem. Aí eu vim para cá, né? Até na época eu contratei o sistema NIBO, porque tudo tem um pitch de venda, né? A gente vai para o congresso, então vende o pitch. E foi um congresso ainda, uma convenção ainda, tipo assim, pequena. Era como se fosse um auditório, né? Devia ter 200 pessoas, 300 pessoas, não sei agora, né? Mas tinha gente do Brasil inteiro, mas era tipo um cinema, né? Era um auditório tipo um cinema, então tinha os palestrantes. Lá eu conheci o Rui Cadete, um cara que eu admiro demais, né? E ele contou a história dele, e a história do Rui Cadete me impactou muito, porque o Rui Cadete é meu contemporâneo de idade ali praticamente. Sim. E eu me vi muito nele ali, né? E eu conheci alguma coisa diferente, mas até tudo bem, eu voltei, eu falei: pô, que legal esse negócio. Mas só assistir não adianta, só você também não adianta. Aí voltei. Quando foi em 2018, cara, aí teve uma conferência que mudou nossa vida, que é a Conta Azul Com, que é da Conta Azul, né? Ia ter a primeira Conta Azul Com, foi em São Paulo, né? E eu falei: para eu vou. Eu já tinha gostado da NIB Conference. Teria NIB Conference em 2019, em 2018 também, salvo engano. Teria também, mas eu tinha que escolher. Cara, eu vou numa, eu vou na outra. Eu não tinha dinheiro para ir nas duas, eu acho, eu não tinha tempo. Acho que era tempo. O dinheiro, avião a gente tem, não tinha tempo, né? Eu falei: não, o ano passado eu fui na NIB Conference, esse ano então eu vou na Conta Azul Com, né? Que foi a primeira Conta Azul Com. Evento top demais. Aquilo ali transformou a minha vida, cara, de empresário. Transformou. Porque os caras fizeram coisa maluca demais. Os caras alugaram um galpão imenso, cara. Tipo assim, foi 4 vezes maior do que a NIB Conference, que eu já tinha gostado. Né? E aí eu levei minha sócia, a Bruna, acho que levei mais gente aqui também da Advance Contabilidade, e ali a gente começou a estudar gestão. Quando a gente foi nesse evento, o que acontece? Eu falo isso muito para empresários, tá? Você vai nesse evento, cara, você vai ver um monte de coisa. Você vai ver tecnologia, você vai ver gestão, você vai ver liderança, você vai ver marketing, você vai ver tudo, processos. Então ali o mundo se abre para você. Você consegue ter uma visão ampla de tudo. De tudo. E aí cabe a você, aí vem a questão do empresário contábil.
Cara, se você vai num negócio desse, você vai ficar maluco. Quando você volta, e para implementar? Cara, você volta na operação. Você acaba não tendo tempo para gestão. E aí que o empresário se pega. Ele fala, cara, como é que eu vou implementar uma cultura de empresa se eu não tenho tempo nem de respirar? E aí ele volta, ele até começa, ele fala, cara, eu vou voltar, vou transformar e tal. Aí chega aqui, dá uma semana, voltou de novo para a operação. Atendendo o cliente, apagando fogo, resolvendo problema fiscal. Pra você ter noção, em 2018, eu tinha aqui uma empresa com 7 funcionários, 8 funcionários. A gente abriu em 95, né? De 95 para 18, e você põe uns 15 anos aí para frente, né? Sim. Cara, quando a gente começou a estudar gestão realmente, a gente começou a aplicar aquilo que a gente começou a aprender, né? Estou falando de 2018, então hoje está em 2024, né? Vamos botar janeiro, vamos botar 2023, vamos botar 5 anos, né? Sim. 18, 19, 5 anos. Cara, hoje eu tenho 5 empresas com 30 funcionários. Olha a diferença. Mudou? Claro que mudou. Muda o quê? A gestão. Então a gestão faz toda a diferença. E a dificuldade do empresário contábil justamente é essa. Cara, como é que eu consigo aplicar a gestão na minha empresa de contabilidade? A gente não aprende isso na faculdade. E o empresário contábil, ele tem ainda um problema, ele é meio soberbo, sabe? Ah, eu faço contabilidade de várias empresas, eu sei como é que funciona. Cara, não sabe, cara. Danilo, você acha que o contador, ele tem, assim, por essa questão que você falou agora, uma certa dificuldade em delegar funções? Demais. É aquilo que eu falei, cara. São várias empresas dentro de uma só. Quando você pega, exemplo, um escritório de advocacia, é advocacia. Você pega um escritório médico, uma consultória, é médico. Cara, contabilidade, primeiro, é uma parte fiscal. Eu poderia ter uma empresa só fiscal, para você ter noção. A gente poderia abrir aqui, cara, vamos abrir uma empresa só fiscal? Vamos. Cara, vamos abrir uma empresa só de GDP? Vamos. Vamos abrir uma empresa só de contábil? Vamos abrir uma só de societário? Vamos. Eu poderia fazer isso. Não quero trabalhar com contabilidade, quero trabalhar só com DP. Eu poderia fazer isso. Mas aí o que é que o contador fez? Juntou tudo numa só. Então são 4 negócios, 5, 6 às vezes num só. Cara, e aí como é que você delega? Porque para você delegar, você tem que confiar. E hoje em dia, eu falo isso muito, tá? Quando eu abri a empresa de contabilidade lá atrás, em 94, eu podia errar, cara. Sabe por quê? Não estava nada informatizado. Então, se eu mandava uma informação errada para o governo, até a Receita Federal apurar aquilo, demorava demais, então eu tinha muito tempo de corrigir, ou então eles nem viam aquilo. Eu sou do tempo de Ana Júlia, a gente fazia o imposto de renda impresso, entregava na Receita Federal ele impresso, era um formulário. Você já pensou, desculpa, o auditor olhar um a um e calcular na mão 1 a 1? Nossa. Cara, tipo assim, era uma peneira que você, tipo assim, a chance dele não nem olhar esse imposto de renda era grande. Muito grande. Cara, então era um monte de papel, imagina. Mas, cara, olha só que loucura. Não, tinha fila na Receita Federal para entregar o imposto de renda, carimbava ali, depois veio a época do disquete, você levava o disquete, né? Então era uma época que a gente podia errar bastante, não tinha tanto problema, a gente conseguia corrigir, hoje em dia a gente não consegue mais errar. Tecnologia, tudo muito mais cara, rápido. Eu tava ontem conversando com um cliente sobre isso, sobre essa questão, quando é que a Receita sabe que eu vou ficar devendo? Cara, ela já sabe antes de você dever. Já sabe antes, sabe por quê? Porque hoje, quando você informa para o governo, ele já aparece na pesquisa fiscal como crédito suspenso. Ele fica ali já falando que você está devendo, mas não vai te cobrar porque ainda não chegou o dia do vencimento. Mas está lá já falando. Então a Receita hoje ela sabe antes de você dever. Então qualquer coisa que você faz, a Receita já sabe, cara. Então a gente hoje não tem margem de erro. E aí vem a delegação. Aí você fala assim, pô, cara, mas eu vou delegar e eu não confio no cara, o cara vai fazer errado. Cara, isso é culpa de liderança, é culpa sua. Não vai fazer igual eu, melhor que eu. Cara, ninguém vai fazer igual você. Eu mesmo. Né? Eu tenho aí quase 30 anos já de contabilidade. Cara, ninguém vai fazer que nem eu. Ou o cara vai fazer melhor, ou vai fazer pior. Mas igual ninguém vai fazer. E tem mais, o cara vai errar? Claro que vai. Eu também errei. Eu erro até hoje. Até hoje eu estou errando. Então, o segredo da delegação, e aí eu vou te falar uma coisa, é tudo técnica, você aprende isso. Sabe o que acontece muito? Vamos botar aqui, o cara está precisando de um contador ali para fazer a contabilidade mesmo, né? Setor contábil. Aí o cara precisa de um analista, 1 ou 2, aí ele contrata um estagiário, porque não tem dinheiro. Aí põe o estagiário para fazer a contabilidade.
Quando o cara vai fazer tudo errado. Aí ele chega e fala, você tá vendo como é que ninguém faz que nem eu? Pô, mas tu contratou o cara errado para botar na função errada, cara. O cara ainda tá aprendendo. A gente vê isso todos os dias. Todos os dias a gente vê isso, que o cara tá ali tentando economizar, contrata um cara errado e coloca na função errada. E aí isso valida aquilo que ele falou. Tá vendo como é que ninguém faz que nem eu? Ou então faz tudo errado? Pô, cara, o erro foi seu. Você colocou o cara errado na função errada. O cara é um estagiário. Hoje em dia o que eu mais vejo é isso. Estagiário, quando a gente conversa com os colegas, ele fala, pô, Danilo, eu tô precisando de um estagiário com experiência. Meu amigo, não existe estagiário com experiência, cara. Estagiário é sem experiência. Você vai ensinar ele. Verdade. Entendeu? Então, tipo assim, você tem que entender como é que trabalha isso. Você tem que entender essa gestão. Isso é liderança. Qual é hoje o grande, tipo assim, o que o líder tem que fazer? Qual é a grande função do líder? Colocar a pessoa certa no lugar certo. Ele entender isso. Cara, se ele entender isso, é assim, 80% a empresa dele vai decolar. Enquanto ele não entender isso, não decola. E às vezes o cara fica com um funcionário ruim. Por quê? Porque, esse cara eu gosto dele. Cara, não tem que gostar. Empresa é resultado. Você abrir uma empresa de contabilidade, o que é que você quer? É resultado. Não é pessoal. É claro que a gente não quer mandar ninguém embora. Claro que não. Todo mundo tem. Se alguém fala assim, abre a empresa para mandar os outros embora, porra, não, isso não existe. Mas a gente precisa de resultado. Então não dá para você manter. Às vezes, sabe por que você não manda às vezes um funcionário embora? Por culpa. Às vezes você tem pena, culpa. Cara, mas a empresa de contabilidade tem mais. Quando você manda embora, ele arruma outro emprego. Né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se por acaso você tem empresa lá, você fecha a empresa e fica devendo um monte de dinheiro lá no mercado aí, algum funcionário seu vai ter pena de você? Não. O que é que eles vão fazer? Nada, né? Arrumar outro emprego. É. E quem é que vai se ferrar? Você. Desculpa até eu se ferrar. Mas cara, é a gente, não adianta. O empresário no final vai ter que assumir tudo. É. O funcionário, ele vai arrumar outro emprego. Tem mercado para isso. Mas o empresário não, cara. A carga é bem maior, né? De responsabilidade. Toda várias dele, coisas. cara. Então, tipo assim, empresa. Eu falo muito isso hoje, cara. Hoje não dá mais para brincar de ser empresário. Não tem mais como, cara. Hoje você tem que estudar para ser empresário. E o empresário contábil tem que fazer isso. O problema é sair da operação. Como é que o cara consegue sair de operação de 3, 4 empresas? Entendeu? O que eu falo muito para pequeno empresário, eu acho que tem momento para tudo, tá? Exemplo, o cara vai abrir uma empresa, porra, legal. Ele vai ficar 2 anos sem férias mesmo, cara. Tem jeito. O cara tá investindo ali no sonho dele, energia, 2, 3 anos, não vai tirar férias e tal, não sei o quê. Tudo bem, mas isso não pode ficar 4, 5 anos assim. Não pode ficar para sempre também. Não pode. Se eu tenho empresário contábil que já está sem férias 3, 4 anos, mas quando eu falo férias é férias mesmo, cara, alguma coisa está errada na gestão dele. Ele não está fazendo o papel dele de gestor, de líder, de empresário. E é isso que ele tem que estudar, porque isso ele não vai aprender na faculdade. A faculdade não vai te ensinar isso. E pior, contabilidade, cara, é totalmente uma coisa separada. Ela é diferenciada. Não adianta você comparar com empresa médica, com advogado, com engenheiro, com comércio. Cara, é totalmente diferenciado a contabilidade. Então você tem que estudar o seu ramo, você tem que estudar a gestão, cara. Enquanto você não fizer isso, você não vai. Você não consegue sair da operação e ficar na parte estratégica. Danilo, eu vou sair para sempre da operação? Claro que não. Você sempre vai ter um pezinho ali, porque vai precisar de você. Mas a ideia toda é você ficar lá em cima, ali na parte estratégica, estratégia tática. O que é que você tem que fazer? Representar a sua empresa. Você vai ser a cara da sua empresa. Mas você tem que ter toda uma operação. Danilo, como é que você conseguiu crescer aí em 6 anos, coisa que você não crescia em 15 anos? Cara, montando uma equipe fantástica, montando um time fantástico. Treinamentos. Não tem jeito. Esse é o nosso papel de líder, é esse. É treinar. Primeira coisa, fazer uma cultura da empresa. Muita gente não tem cultura. Aliás, a cultura tem, mas não é a cultura intencional, é a cultura que deixou acontecer. Então, ele não tem uma missão, ele não tem uma visão, ele não tem os valores bem definidos. Aí, sabe o que acontece quando isso acontece? Quando você não faz o beabá, o início. Aí começa o seguinte, o funcionário... Qual é tipo assim, uma das coisas que o empresário mais me reclama, né?
Só ano passado eu fiz mais de 120 mentorias, para ter noção, com empresas de contabilidade. Uma das coisas que mais reclamo é o seguinte: meu time não é engajado. Cara, culpa de quem? Dele. É da liderança. Culpa da liderança. Cara, já tem pesquisas mostrando 70% do engajamento do time é reflexo da liderança. Se o time não está engajado, ele não pode terceirizar a culpa. A culpa é dele. Ele está fazendo alguma coisa errada. Aí eu pergunto, ele consegue parar para respirar e pesquisar? Esse que é o problema. Então, quando o cara, exemplo, ele é um micro, pequeno empresário, e aí vamos voltar lá atrás, poder, mas eu abri hoje minha empresa, é muito fácil você falar, porque hoje você já tem uma estrutura, mas eu não tinha. Você já tem uma estrutura e tal. O que eu falo? Cara, legal, eu sei que você vai ter que estar na operação, mas esteja ali pelo menos do tempo, 80% na operação e 20% na gestão. Separa uma hora do dia para você fazer a gestão, a liderança da tua empresa. Liderança é muita conversas. É muita conversa. Quando você pega ali a agenda do líder, cara, é muita reunião. É. Que é isso que liderança faz. Liderança é toda hora conversando, ensinando. O que eu falo muito para empresário contábil? Qual é ali? O que a gente vai falar aqui é muito simples, mas a execução é muito difícil, né? É. As ideias são simples. Hoje eu falo o seguinte, teve uma época lá atrás, lá em 97, 98, cara, é coisa muito maluca, né? Coisa que você não era nascida, né? Não. A gente não falava nem o software contábil que usava, porque pra gente era um segredo de Estado. Não pode falar porque isso aqui é estratégia da empresa. Hoje em dia é totalmente o contrário. É. Hoje em dia o cara fala mesmo. Sabe por quê? Lá atrás, a gente achava que a ideia era o principal. Não, eu tenho que ter uma ideia. Essa ideia é minha e ninguém pode ter. Cara, ideia sozinha não vale nada. O que vale é a execução. Verdade. Você sabe que eu tenho um amigo meu que ele inventou o iFood, né? Sério? Sério, cara, sério. Antes do iFood existir, né, é o Célio. Ele estudava aqui na UNB. Eu não sei qual era o curso dele que tinha. Não lembro, né, cara? Olha que coisa interessante, né? Ele estudava aqui na UNB e ele tinha um trabalho final para fazer. Hoje ele está morando, acho que em Londres. Então, aí tinha um trabalho final para fazer. E aí ele fez um trabalho que era o seguinte. Ele fez um aplicativo. Olha que coisa maluca. Ele fez um aplicativo onde você pedia comida e a comida chegava. Não existiu o iFood ainda. Gente! Aí isso lá atrás, ele foi me falar isso. Danilo, eu estou fazendo aqui um trabalho. E ele me contou. Eu falei, como é que você está fazendo isso? Cara, eu fiz um aplicativo e agora, isso é de trabalho, né? Trabalho acadêmico. Eu fiz o aplicativo aqui. E aí o cara pede a comida. E aí o que é que a gente está fazendo? Eu estou lá no restaurante. O cara pede a comida, o restaurante faz e eu levo para o cara. Era o iFood, né? Mas ele não colocou esse nome, né? Esse era o trabalho dele. E eu fui conversar com a mãe dele. A mãe dele era muito amiga minha, né? Aí a mãe dele falou assim, Danilo, esse aplicativo que ele fez, essa ideia é fabulosa. O professor dele falou que é uma ideia assim, pô, cara, que é fabulosa essa ideia e tal, não sei o quê. E eu pensei, eu falei, cara, mas que cara mais bobo. Quem é que vai pedir comida pelo aplicativo? Eu peço pelo telefone. Porque na época a gente pedia pela pizza, né? Sim. Pedia pizza pelo telefone. Cara, o cara inventou o iFood na época. A ideia foi maravilhosa, mas não executou. Ele fez ali o testezinho e tal, guardou e foi embora e foi fazer outras coisas. Então hoje a gente entende que a ideia não vale nada sem execução. A execução é tudo. Né? Então, o que eu vou falar aqui é coisa muito simples. Mas o problema não é a ideia, o problema é a execução. Como é que você começa a montar uma empresa? Vamos lá, passo a passo. Como é que eu saio da operação? Pô, Danilo, a minha vida está um caos. Minha vida está um caos. Qual o primeiro passo? Cara, primeira coisa é o seguinte. Definir o que é que você quer da vida. Você como pessoa física, não estou falando da empresa. Porque quando eu falo isso para o empresário, o que é que você quer da vida? Aí ele começa a falar um monte de coisa, mas está falando da empresa dele. Não estou falando da empresa não, eu estou falando de você. O que é que você quer da sua vida com pessoa física? Você quer morar em Dubai, você quer ter um carro novo, primeiro você tem que definir isso, cara. Tá? Depois que você definir isso, aí você vai definir a sua empresa. O que é que a sua empresa vai querer da vida dela? Porque, na verdade, a empresa, ela existe para te servir. Ela vai te dar uma liberdade. Senão é ao contrário, senão você vai ficar escravo da empresa. Então, o empresário de verdade, ele cria a empresa para servir a ele. Né? Então, primeiro, definir o que é da sua vida. Segundo, a empresa. O que é que você quer da empresa? Aí você vai montar o fit cultural da empresa. Visão. Onde é que você quer chegar? Essa empresa ela vai chegar aonde? O que é que eu imagino ela fazer? Missão. Missão. Cara, o que é que essa empresa vai mudar o mundo? Ela existe por quê? Né?
Isso tudo é técnica, tá? Isso tudo tem exercícios que você pode fazer para descobrir isso tudo, para você começar a montar o fit cultural da tua empresa, né? Exemplo, a missão da tua empresa. Cara, o que é que minha empresa vai mudar o mundo? Se minha empresa acabar, o cara vai sentir falta, meu cliente? Por que vai sentir falta? Missão, visão, valores. Cara, como é que minha empresa vai viver? O valor é aquilo que você dá valor. Quais são os comportamentos que minha empresa vai viver? Cara, quando você tiver isso aqui, visão, missão e valores, você tem que gritar isso para o mundo. Você tem que falar isso para todo mundo. Sabe por quê? Quem acredita em você vai querer ficar com você. Então, exemplo, se você tem uma visão, uma missão e valores bem definidos, e quando você começa a falar isso para o mundo, os colaboradores que acreditam vão trabalhar com você. Então, você vai começar a ter colaboradores que acreditam em você e acreditam naquilo que você está fazendo. E clientes também. Também. O cara fala, pô, esse cara é grande, esse cara quer crescer, eu vou crescer com ele. Primeiro papo é esse, primeira coisa é essa. Você montar um fit cultural da tua empresa. E isso pode ser intencional e deve ser intencional. Danilo, a minha empresa não tem cultura. Claro que tem cultura. Toda empresa tem uma cultura. Ah, mas lá na minha empresa tudo é entrega atrasado. Cultura de atraso, parabéns, a culpa é tua. Ah, lá na minha empresa o pessoal maltrata cliente. Parabéns, você tem uma cultura de maltratar cliente, culpa tua. Você é líder, você não pode terceirizar essa culpa para ninguém. Não, mas a minha empresa, cara, entrega tudo em dia. Pô, parabéns, a culpa é tua também. Parabéns, é isso mesmo, né? Então a primeira coisa é o fit cultural. Cara, depois que você monta tudo isso, que você chega, você fala para todo mundo o que é que você quer, você começa a contratar as pessoas para fazer isso. Aí chama liderança. Você vai contratar a pessoa certa para colocar no lugar certo. E aí, cara, já tem todo um trabalho imenso. Você tem que montar um organograma. Você tem que botar dentro do organograma, a gente chama de função de cada um, a função de responsabilidade, o que é que cada um vai fazer. Processos internos. Processos internos. Processos internos eu falo que é até no terceiro passo, que é a gestão. Então, olha só, primeiro você montou o fit cultural da empresa toda, você já sabe como é que a empresa vai ser, como é que ela vai se portar no mercado, qual é o problema que ela vai resolver, tá? Cara, você monta uma empresa para resolver um problema. Não vem me falar, gente, por favor, que você está fazendo contabilidade, cara. Cara, micro e pequeno empresário não quer contabilidade, não sabe nem que existe isso. Tá? Então, tipo assim, eu monto uma empresa para fazer contabilidade. Você não vai vender, cara. Você tem que ter um problema ali. Exemplo, montei ali uma empresa que eu vou ajudar o cara na parte fiscal. Legal, ele não vai tomar multa. É um propósito. Então, você tem que saber isso direitinho, tá? Então, beleza. Montou a empresa, sabe o que ela vai fazer. Você vai liderar agora as pessoas, você vai escolher as pessoas e colocar no lugar certo. Porque, cara, é um trabalho super difícil, é trabalhoso, mas quando você acerta é prazeroso. Depois vem gestão. O que é gestão? Cara, eu estou indo bem? Eu estou indo mal? Eu tenho indicadores? Não tenho indicadores? Os processos estão bem alinhados? Cara, olha como é que é bacana essa questão toda de empresariado, né? Primeiro eu montei a empresa, eu sei onde quero chegar, eu sei qual é o problema que eu vou resolver. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou encontrar as pessoas para trabalhar para mim, para trabalhar para a empresa, eu vou colocar a pessoa no lugar certo. Cara, a cultura é tão importante, Ana Júlia, que se você entende isso muito bem, pessoas medianas, elas viram extraordinárias, cara. Porque elas conseguem fazer mais do que elas teriam capacidade de fazer, porque você está liderando elas de uma maneira correta. É a mesma coisa, se você pegar lá, contratar o Neymar e botar no gol, cara, perdeu um talento, cara. Verdade. Você tem que pegar o Neymar e botar no ataque. Então, a cultura forte, o ambiente forte, cara, faz a pessoa ficar excepcional na parte dela. Então, vamos lá. A cultura da empresa, a liderança e gestão. O que é gestão? Cara, aonde eu quero chegar? Estou indo bem? Meus indicadores estão ok? Eu tenho indicadores de desempenho, de produtividade, de lucratividade. Isso é gestão, são coisas diferentes. Outro ponto depois, a parte das finanças. Cara, eu tenho muito contador aqui que não tem Trabalha balanço. Com finanças e não cuida da própria... Você sabe que eu fiz um podcast, depois pode até botar aqui, em algum lugar aqui, um podcast aqui, né? Editor. Em cima, embaixo aqui, um podcast com o Anderson Hernandes. Eu perguntei para ele, Anderson, qual foi o seu principal erro? Porque o Anderson me parece que ele já ficou devendo mais de 1 milhão. Nossa. Antes dele estourar. Aí depois ele estourou, né? mais de 1 milhão. Eu perguntei para ele, cara, qual foi o seu maior erro? Eu nunca esqueci isso que ele falou, né? Eu falei, cara, qual foi o seu maior erro que você teve na empresa? Ele falou, Danilo, não teve um erro, foram vários, né? Mas o principal foi finanças. Eu não olhei para minhas finanças. Então, olha como é que finanças é importante. Muito. E o último tópicozinho ali
É tal do comercial, marketing, tração, trazer cliente. Cara, é importante. Comercial. Toda empresa precisa de cliente. Não vive sem cliente. Então, essa é a jornada do empresário, cara, contábil. É essa, não tem outra. Cara, ele tem que montar a empresa, ele tem que montar a cultura dele, depois ele tem que saber liderar, depois ele tem que saber gerir, por aquilo que eu fiz está dando certo, não está dando certo. Nessa parte de liderar, tem a parte da delegação. Como é que eu delego? Gente, tudo isso é técnica, tá? Existe técnicas para delegação. Não é só você entregar e fugir. Não, você entrega e acompanha. Pessoal. Aí vem a gestão, os índices, os indicadores, depois vem a tração ali de você pegar cliente e você vê finanças, porque no final tudo é resultado. Eu falo isso demais, falo, gente, ó, às vezes chega aqui um colega e fala assim, mas porque fulano ali, ele tem 300 clientes, 400 clientes. Cara, isso é vaidade. O que é que você prefere, cara? Ter 100 clientes e ter um lucro de 100 mil? Ou ter 10 clientes e ter um lucro de 300 mil? Pá, é bem melhor você ter menos clientes, mais lucro. Então, tipo assim, cara, às vezes o cara fala assim, mas eu tenho 1000 clientes. Cara, mas às vezes a lucratividade é baixa. Então, tipo assim, não dá pra você ficar olhando pro vizinho. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Cara, vamos trabalhar a nossa empresa. A gente tem o nosso nicho, vamos trabalhar os nossos clientes, entendeu? Vamos melhorar a nossa lucratividade. Né? Então, essa questão de faturamento, porque eu faturo 10 milhões. Tá, mas quanto é que é a sua lucratividade? Às vezes não adianta, você fatura 10 milhões e no final do ano lá você tem um lucro de 10 mil só. É melhor você faturar 300 mil e ter um lucro de 100 mil, de 50 mil. Então, tudo isso é que você tem que olhar. Tudo isso você tem que ver no papel. Tudo isso você tem que desenhar e aí vem o planejamento estratégico. O contador não faz planejamento estratégico. Ele não sabe como é que faz. E o pior é o seguinte, que até que você fazer um planejamento estratégico não é difícil. O problema é ter foco e seguir. Porque o cara vai para a operação. Então eu conheço muito contador que chega em janeiro, faz aquele planejamento estratégico do ano inteiro, tudo bonitinho, sabe onde vai chegar e tal, não sei o quê. Mas quando chega em março, como é que está o planejamento? Não estou mais nem seguindo aquilo lá, não estou tendo tempo não. Não tenho tempo. Cara, se o cara não tem tempo para a empresa dele, para gerir, quem é que vai gerir a empresa dele? E é engraçado que tudo que você está falando volta nessa questão da gestão. Gestão financeira, gestão de tempo, gestão de tudo. Tudo é gestão, né, Danilo? Cara, teve uma vez, eu vou te falar, eu vou te dar uma aula de gestão em 30 segundos. Quer? Você tem relógio aí, quer não? 30 segundos. 30 segundos. Conta aí. 30 segundos, cara. Gestão de tempo. Pode até contar mentalmente aí. Eu acho que eu dou em menos tempo, cara. O curso inteiro de gestão de tempo e de produtividade, quer? Vamos lá. Conta aqui, ó. Já tô contando. Conta aí. Tá contando? Tá funcionando? Então tá. Vamos lá. Primeira coisa. Escolha o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Ponto. Segunda coisa. Não, tem mais. Segunda coisa. Daquilo que você tem que fazer, escolha 3 coisas e faça. E põe na hora. É isso. Gente, às vezes o cara faz um curso de gestão em mim. Cara, senta ali no papel, vê o que. Você sabe que é mais importante você falar não do que sim. Você tem que saber falar não. Olha só, a gente tem um problema grande no mundo, que é tempo, é agenda. Na minha agenda, para atender clientes alguma coisa, só tenho 8 horas por dia praticamente. Não tenho mais. Então é muito mais importante eu falar o não do que o sim. E quando eu falo não para a coisa certa, eu estou falando sim para a coisa errada. Olha como é importante você falar não. Verdade. Então a primeira coisa, cara, saiba falar não. Olha só que coisa engraçada, né? Quando você vai montar seu planejamento estratégico, você vai ter 1000 coisas para fazer nele. Você não vai conseguir fazer tudo, não adianta. Então pega a coisa mais importante. Eu sempre cito aqui, por exemplo, o caso aqui do Altair, cara. Eu sempre cito o caso dele, cara. O Altair, hoje o Altair eu considero ele o cara que tem mais vídeo na internet, é o youtuber do Brasil contábil. Altair. Eu considero ele. Como é que ele chegou lá? Fazendo vídeo. Cara, ele começou a fazer vídeo na internet. Cara, o cara é insano em produção de material. É insano. Todo dia, ó. Cara, sério. Mas o cara... Gente, você quer ser o Altair da vida? Faz vídeo todo dia. Pra ele era a única coisa. Eu falei, cara, a minha única coisa é vídeo. Então ele abriu mão, ele disse não para um monte de coisa e disse sim para os vídeos. Não vai estourar? Claro que vai estourar. Vai, com certeza. A longo prazo. Sim.
Por quê? Porque o mais importante é o não. Não, isso aqui eu não quero. Isso aqui, não. Ah, vamos fazer aqui, panfletar, não quero panfletar. Ah, vamos aqui impulsionar, não quero impulsionar. Eu quero fazer vídeo, quero fazer vídeo, quero fazer vídeo. Cara, não tem como dar errado. A ideia é muito boa, né? Sim. Mas a execução. Aí é o problema. A execução. Disciplina. Gente, o cara fala motivação. Cara, motivação passa, cara. Você gosta de malhar, não gosta? Sim. Você é malhadora, né? Que eu sei que você é. Malhadora. Cara, tem dia que você tá de saco cheio, não tem? Sim. Você vai malhar? Eu vou pela disciplina. É isso que eu tô Não é falando. motivação. Pois é, empresa é a mesma coisa. Motivação você não tem todo dia. Não tem, cara. Você tá lá em cima, a gente tá lá embaixo. Aí lá embaixo você não vai. Cara, constância é tudo. Foi o que o Altair fez. Eu tenho certeza que tinha dia que eu ia falar assim, cara, não quero hoje gravar vídeo, eu tô cansado. Ele ia. E hoje é o cara youtuber do Brasil. Então você tem que saber o que. Então você tem que saber o que você quer fazer. E é difícil isso, não é fácil. Porque todo dia você tem distração. Verdade. Toda hora você tem distração. Você está cansado. E aí você entra numa empresa de contabilidade, cara, sério, é problema no DP. É problema no fiscal, é problema no contábil, é problema com o cliente. Você fica doido, cara. Então, se você não tiver um plano de ação, uma disciplina, formar as pessoas, pegar as pessoas certas no lugar certo, não vai. Danilo, você faz isso em um ano? Claro que não. É todo um plano. A gente não parou até hoje. Sempre a gente está indo, sempre está procurando. Uma coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte, que, cara, o que te levou até aqui, a habilidade que trouxe você até aqui, não é a mesma habilidade que vai te levar para frente. Verdade. Porque se fosse, você já estava lá. O mercado muda constantemente. Às vezes eu chego lá para o contador e falo, cara, você tem quantos, tipo assim, você está com quantos clientes numa carteira? Ah, 50. Eu vou falar, cara, você quer chegar a 100? Quer? Estuda, muda, sabe por quê? Você tem que ganhar novas habilidades, porque para você ter 50 clientes, não é a mesma habilidade. Tipo assim, o que você aprendeu para ter 50 não é a mesma que você tem, que você vai ter que ter para atingir 100. Você tem que estudar. Sabe por quê? Você vai ter que ter mais funcionário, você vai ter que ter liderança. É tudo diferente. Então, o empresário, ele não pode parar de estudar, porque toda vez que ele vai subir um degrau, é outra habilidade. E para isso você tem que procurar, às vezes, ajuda externa. Você tem que pegar mentorias, consultorias, tem que... Cara, eventos é o que mais abre a minha cabeça, por exemplo. Quando eu vou num evento desse, desde 2018 para cá, eu nunca deixei de ir em evento, tá? Nunca vou, nunca deixei. O único ano que eu deixei foi no ano da pandemia, que tudo fechou. Sim. Né? Em 2023, por exemplo, foi insano, cara. Eu fui mais de, acho que de 10 eventos, cara. Foi um negócio insano. Mas, cara, quando eu vou, eu trago coisas novas. Eu vou lá, vejo um monte de coisa diferente e trago. Aplico tudo? Claro que não. Eu aplico uma coisa só, já tá bom demais. Sabe por quê? É o tal dos 3C. Começar, continuar e acabativa. Eu tenho que acabar tudo, né? Óbvio que a acabativa não começa com C, né? Mas eu gosto de falar acabativa, né? Então, mas eu gosto porque tem que ser assim. Você sabe qual é a pior coisa que tem no dia inteiro? Isso aí, cara, contador, você que tá aí, você vai me entender. É você começar o dia, fazer um monte de coisa, mas falar, cara, parece que eu não fiz nada. Isso acontece com você também? Acontece. Cara, isso acontece? É porque você não teve acabativa. Você começou mais... Tipo assim, você faz pequenas coisas, mas parece que não acaba, sabe? Você não fica ali... Às vezes é falta de acabativa. Fica no meio do caminho, aí tem que refazer novamente. Entendeu? Então, tudo isso o empresário tem que aprender. Cara, quando o empresário contábil, ele começa a enxergar isso de uma maneira diferente e fala, cara, eu preciso alavancar, eu preciso melhorar a minha gestão, eu tenho que me conhecer. Também é importante ter o domínio pessoal, você se conhecer. E você começa a sair ali da operação e você começa a ver a empresa por cima, tudo muda. Você sabe que vai ter erros e que você vai corrigir. Você vai tomar uma multa, você já tomava antes também e vai ter que corrigir. Cara, faz tudo parte. Mas é crescimento. Então, o que é que eu falo? Pô, eu já faturo 1 milhão por ano. Pô, legal. Você quer faturar 2? Quer? Então aprende outra habilidade. Porque se fosse para faturar 2, você já tinha faturado. Sim. E às vezes a equipe que está com você não vai te levar lá. É outra coisa. Às vezes aquela equipe que você tem, ela não consegue te levar onde você quer. E você tem que mudar tudo às vezes, cara. Tem que analisar isso, né? E acontece. Olha o tão difícil que é ser empresário contábil. Verdade. Né? E é uma constância de aprendizado. Então, a habilidade que trouxe você até aqui não é a mesma habilidade que vai levar você lá para outro patamar. Então, você sempre tem que estar estudando, você sempre tem que estar revisitando, vendo conceitos. Outra coisa, networking é muito importante.
né? Hoje a gente faz parte de uma comunidade da Conta Azul, né? Então desde 2018 a gente está na Conta Azul. Hoje a gente é um parceiro muito forte da Conta Azul. A gente é diamante na Conta Azul, a gente é embaixador da Conta Azul, né? Eu sou parceiro orientador da Conta Azul, né? Cara, a comunidade da Conta Azul, ela é imensa. E aí vem network, conexão. Qualquer dúvida que eu tenho, eu procuro a Conta Azul me coloca em contato com outro contador. Canso de fazer isso. Pô, eu estou com um problema em tal matéria. Ligo para minha gerente, Paola, me faz um favor, cara, eu tô com um contador, eu tô com um problema em tal matéria aqui, tal assunto. Você não tem nenhum especialista aí, contador? Eu tenho, peraí. Cara, em 15 minutos ela me arruma um cara no Brasil inteiro que é especialista naquilo e eu entro em contato com eles. Então é isso, networking. Então, cara, o contador, ele tem que ir para evento. Ele tem que fazer network, ele tem que conhecer outros contadores, ele tem que pedir ajuda. Cara, quando você começa a pedir ajuda, você também vai ajudar muita gente. E na Conta Azul também a gente teve treinamento agora, foi essa semana, Cara, não sei se foi ontem, evento online também, né? E foi muito bom, porque ali eles falaram sobre gestão, sobre marketing para contadores. É muito assim, a sua visão amplia muito, porque são várias pessoas de vários locais. Você tem várias dúvidas e visões, você pega dificuldades. A gente estava conversando muito sobre a parte também de questão de prospecção de cliente, atração de clientes, né? Porque assim, hoje você tem, por exemplo, eu que fico na parte do comercial ali, tem o marketing, mas o contador que está ali, eu até comentei com o Smith, para ele é muito difícil, porque ele está ali na operação. Aí ele tem que pensar em como atrair mais clientes, como que ele tem estratégias comerciais para atrair mais clientes. Ele precisa tirar um tempo para fazer conteúdos, ele tem que criar autoridade, ele tem que mostrar o diferencial dele. Então, se ele realmente não tiver uma gestão do que ele tem que fazer, que é igual você falou, executar, não só ficar também na teoria, ele não consegue. Ele vai chegar no final do dia, igual você falou, cara, eu não fiz nada. E aí ele começa a entrar em colapso. Meu Deus do céu, e agora? Então, a gente, com a mentoria que teve, foi uma mentoria com o Leandro Goya, que ele até falou... Leandro Goya. Ele falou que é super nosso fã, e eu falei, nossa, mas eu que sou sua fã. E ele deu um super aulão lá pra gente, falando sobre várias coisas de marketing, de gestão, e eu fiquei assim, nossa, é difícil mesmo. Eu vou te falar, 0800, né? 0800, cara. E online. De graça. De graça. Gente, hoje tem muito conteúdo, cara. O problema não é esse. A ideia a gente tem, é a execução. Então, se o contador não se organizar para isso, a ideia desse podcast todo, a ideia do nosso canal é essa, cara. Sim. Esse nosso podcast aqui de contador a empresário contábil é como é que a gente vai fazer, como é que eu posso te ajudar a sair realmente de ser um contador para ser um verdadeiro empresário contábil. A ideia toda é essa. 0800, eu vou dar muito conteúdo aqui nesse canal, cara. Então, a ideia qual é? É a gente falar sobre vários temas, sobre engajamento de funcionários, sobre como é que eu faço um comercial. Cara, é o certo, não sei, é o que a gente faz. Eu acho que não tem certo e errado, é o que a gente faz. Tem que executar, testar e ver, né? Então a ideia é essa, a ideia de tudo isso, que também é 0800, gente, é conteúdo grátis, cara. Verdade. Aqui não tem pitch comercial, não. Nem mentoria eu faço, cara. Né? Não, a ideia realmente é isso, é dar para o contador aquilo ali que eu já tive, cara. Eu sei de toda a dificuldade. Cara, eu sei por tudo que eu passei. Cara, eu tive funcionário de 10, 15 anos que eu segurei porque tinha pena às vezes, cara. Pô, não é assim que funcionam as coisas. Entendeu? Então, pô, tem toda uma carga emocional, cara. Verdade. Pô, tem cliente que é ruim pra pagar pra caramba, a gente mantém ele na base. Por quê? Ah, mas porque o cara é... Cara, não tem isso. Né? Eu falo muito que eu não gosto muito de falar assim. O pessoal fala assim, porque a minha empresa é uma família. Não é família, cara. Sabe por quê? Isso eu falo demais, tá? Família, cara, você tolera. Agora mesmo a gente teve uma eleição super difícil, né? Bolsonaro, Lula e tal. Sim. E teve muita família ali que tem bolsonarista, tem lulista, e eles se toleram, ponto final, né? Vai lá no almoço de domingo, conversa, se tolera. Cara, empresa não se tolera, a empresa tem que chegar a algum lugar, tem que dar resultado. Tá dando, tá, se não tá, não pode ficar. Então é um time, cara, um time tem que dar resultado, né? Então, tudo isso é que a gente vai falar nesse podcast. A ideia desse canal é isso, eu quero trazer pessoas que fizeram acontecer, né, para cá, pessoas especialistas em processos contábeis. Eu tenho muito, cara, tem contadores ainda, cara, que estão em planilhas de processos, cara. Eu estava conversando ontem com uma colega que ela está vendo aí no Trello. Gente, não dá, cara. Nós temos sistemas para isso. Tecnologia. Tudo. Então a ideia toda é essa, é trazer isso para cá, do mais moderno, mas falar muito sobre gestão, cara.
falar das dificuldades, né? E falar o seguinte, você não está sozinho não. Cara, eu passei por isso e muita gente está passando por essa transformação, porque é uma transformação. Como é que nasce praticamente 90% de um escritório de contabilidade? Ele nasce de um cara que trabalhou no escritório de contabilidade. Então, tecnicamente, ele é muito bom, mas ele não tem gestão. E a ideia toda, cara, ele vai conseguir crescer sozinho? Vai. Mas com um podcast desse, ele vai acelerar. Porque ele não vai cometer erros que a gente cometeu lá atrás. E a ideia é trazer convidados para isso. Isso é muito bom, acelerar. Cara especialista em alguma coisa. Eu tenho um cara que é muito bom ali no comercial. Vou trazer o cara para cá. Como é que você faz esse comercial? O que é que deu certo? O que é que deu errado? Então a ideia toda é essa. A ideia realmente é ajudar o contador a virar um verdadeiro empresário contábil. Sabe para quê? Para ele poder tirar pelo menos 15 dias de férias sem o telefone dele tocar. Tranquilo. E melhor, quando ele voltar, não tem nada para fazer, porque está tudo funcionando. A ideia toda é essa, é ele ter, ele ter uma qualidade de vida com a família. Tem uma saúde também, né, Danilo? Saúde emocional. Cara, quantos colegas aí a gente perde aí por ataque cardíaco? Impressionante, cara. Todo ano tem gente que vem pra cá, que a gente vem pra porque meu contador morreu. Com um AVC. Pô, cara. A ideia toda é essa. O mercado transformou. Nós temos tecnologia, vamos aplicar tecnologia nisso, mas não adianta também tecnologia sem gestão. Sim. Sem você entender como é que funciona a empresa. Né? E você que está começando, né? Cara, acompanha a gente. A gente vai falar demais, eu tenho certeza que a gente vai poder ajudar. Você que já está no meio do caminho, você que não tem férias, fica todo mundo te liga, cara. O funcionário não decide nada. Fofoca no escritório o dia inteiro. Cara, um caos, aquele negócio. Eu quero desistir. Cara, acompanha a gente. Vai ser muito rico e para vocês. aplica aquilo, cara. Né? É óbvio que você vai aplicar, mas não vai dar pronto. Você vai demorar um tempo, você vai 3, 4, 5, 6 meses para você começar a ter algum tipo de resultado. Mas dá certo. Por que também deu certo? É óbvio que lá atrás eu já tive vontade de desistir. Falar, cara, que saco. Será que não é melhor fazer um concurso público e largar tudo isso? Gente, a gente vira empresário para ter liberdade financeira, para ter liberdade de tempo. Se você não tem liberdade financeira, se você não tem liberdade de tempo, cara, alguma coisa está errada nisso tudo. E o negócio de contabilidade é muito bom. É um negócio bom. Se não fosse, não teria 80 mil empresas no Brasil. Verdade. Olha só, continuando aquela coisa lá dos 80 mil, olha que interessante, cara. Deixa eu pegar aqui o dado certinho. Olha aqui. 82 mil empresas de contabilidade, 88% é ME, quer dizer, não consegue faturar mais do que 360 mil reais, 9% é EPP, quer dizer, fatura até 4 milhões e 800, 3% fatura mais do que 4 milhões e 800, 3% só. Caraca. Cara, é falta de gestão. O cara às vezes não consegue. Né? Então é isso, cara. O nosso podcast vai ser para isso. Né? Todo esse nosso primeiro podcast é para a gente botar o contexto, né? Como é que eu consegui, como é que a gente fez, né? Em geralzão, e depois vamos picar. E agora a gente vai começar aí soltando alguns podcasts com temas específicos. Vai ser muito bacana. Gente, pessoal. Aproveitando, a gente não falou lá no começo, a gente não é de podcast, a gente também não é, nossa praia não é essa, né? A gente não, né? A ideia é realmente realmente ajudar. Então a gente nem falou, mas dá um like, né? Se inscreve no canal. Cara, manda esse podcast para seus colegas, cara. Também tem muito conteúdo, tem os cortes sempre no Instagram do Danilo, da Advance, os cortes dos podcasts. Quem que fazer corte, tá autorizado, eu sei que tem muita gente que gosta de fazer corte, tá autorizado, só não tira do contexto, né? Que a gente vai falar algumas coisas aqui, se tirar do contexto vai ser complicado, né? Verdade. Mas tá autorizado, cara, aproveita, né? É 0800, né? Então aproveita, passa isso pro colega, passa pro seu sócio, é importante você engajar o pessoal. Exemplo, na última conta Zucom a gente levou 8, 9 funcionários. Cara, é importante você engajar. Mas eu queria tanto ir. Pois é, mas você ainda vai um dia. Né? Olha só, fala assim, o meu funcionário não é engajado. Sim, mas você traz ele para os eventos? Você foi na Conta Azul do Troca, não foi? Fui. Nossa, o Troca a gente levou 11 ou 12. Muito legal. Então, cara... Tava Advance em peso lá. Aí você fala assim, minha equipe não é engajada. Sim, mas você se comunica com ela? Porque não é engajada? Você leva ela nos eventos? Você se comunica por o que é que você está pensando? Onde você quer chegar? É técnica. Ô, Danilo, rapidão, não sei se vai dar tempo de falar sobre aquela história da sua sócia. Essa questão de engajamento que você tá falando, da Bruna. Como que foi que ela começou e aí que ela se tornou que ela hoje, que a galera não sabe. Cara, a Bruna, cara,
Vamos lá. A Bruna ela entrou como estagiária. Aí, pessoal. Ela entrou como estagiária, né? Eu nunca esqueci. Tipo assim, foi uma coisa muito, muito maluca mesmo. Cara, são sinais de Deus. Né? Quando o Pierre me falou, Danilo, você tem que ir para evento, aquilo era um sinal, cara. Eu fui e transformou. A Bruna, a gente abriu uma seleção para estagiário. Eu precisava de um estagiário na área contábil. E ela tinha marcado comigo aqui. A gente fica aqui no Lago Sul, né? Aqui em Brasília. E ela marcou às 3 horas. Cara, ela não apareceu às 3 horas. Ela apareceu às 3h40. Eu já não ia mais nem atender. Atrasou, ponto, não sei o quê, é pontual e tal. Mas eu acho que eu, sei lá, quando bateram na minha porta lá, a secretária falou assim, ó, tem um estagiário aí que tinha marcado às 3, chegou agora. Eu acho que eu fiquei com pena, sabe? Falei, pô, o cara veio. Né? Ela veio, deixa ela atender. Cara, ela entrou na minha sala toda suada, molhada. E a Bruna é grande, sabe, cara? Grande assim de altura mesmo, né, cara? Transpirando, né? Aí ela me falou que ela veio de ônibus e ela errou a parada. Ela pediu pro cara parar aqui perto do Gilberto, sei lá, e o cara parou do outro lugar. Então ela veio correndo, cara. Nossa. Né? Aí eu falei, pô, cara, né? Aí, olha só, ainda bem que eu escutei, tipo assim, que eu atendi, que eu ia mandar ela embora, né? Aí eu falei, não, então tá bom. E ela, a gente conversou e tal, eu falei, tá contratada. Que legal, né? E a história da Bruna, qual é a história da Bruna, cara? A Bruna, ela veio pra cá, ela é de Rondônia, né? Cacoal. Ela casou e o marido dela veio pra cá transferido, acho que pro Serpro. Então ela veio junto. Legal, e ela ficou aqui. Então ela começou a trabalhar aqui com a gente e tal. Aí ela saiu de estagiária, a gente contratou ela como auxiliar contábil, né? No meio desse caminho, ela falou um dia, ela me chamou e falou, Danilo, eu vou embora. Eu falei, mas por que você vai embora? Porque eu estou me separando. Você está se separando? Não, eu estou me separando e tal. E não tem por que eu estar aqui em Brasília. Eu não tenho família em Brasília, não tenho nada em Brasília. Então eu vou voltar para Cacoal. Ela me falou isso. Aí eu parei, olhei assim para a cara dela, eu não queria que ela fosse embora. Ela era uma ótima funcionária, né? E aí foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida, eu nunca tive isso com ninguém. Eu falei, Bruna, posso te pedir uma coisa? Pode. Vai embora não. Eu tenho projetos para você. Ela tem, eu falei, não vai, cara. Eu tenho projetos para você. Eu sei o que eu quero fazer com você. Fica com a gente. Cara, eu jamais pensei que ela fosse ficar, porque era menina, não tem filho, né? Tava aqui porque estava casada, separou. Imagina, você separada aqui, sozinha, sem família, né? E via o marido para tudo que é lugar. Cara, eu mesmo ia embora. Falei, vou ficar aqui fazendo o quê? Vou voltar. E ela ficou. E aí, nesse caminho, ela acabou virando sócia. E, porra, ela passou por gente que tinha 7 anos de empresa, 8 anos. Ela virou sócia com 4 anos de empresa. Mas ela tinha um fit cultural muito forte nosso, né? É legal. Mas ela virou sócia ainda na época que a gente não tinha toda essa gestão. Sim. A gente estava começando a ter essa gestão. E olha como é importante você envolver as pessoas. Quando eu fui na Nibo, que eu já conversei aqui, que eu já falei de 2017, eu fui sozinho. Cara, quando eu voltei maravilhado. Eu falei, cara, Bruno, isso aqui é assim, isso aqui é assado, não sei o quê. A Bruna me olhava e falava, esse cara é maluco, cara. Esse cara, não. Ela fala, Danilo, isso não existe. Cara. Não, existe. Exemplo, eu vou te falar um exemplo fácil, né? Eu falei, cara, eu conheci um cara chamado um tal de Rui Cadete. Ele, você acredita que o Rui Cadete fecha todos os balanços na época, acho que era até fevereiro? Ela mentira. Eu falei, cara, não, maluco, isso não existe não. Esse Rui Cadete é fantasma, o cara tá te enganando. E tudo que eu falava lá, ela rebatia. Eu não consegui envolver ela em 2017 nesse projeto. Cara, quando foi em 2018, eu falei, Bruna, vamos comigo. Eu acho que eu levei ela, levei o Gerson, que está até hoje com a gente, Sim. E levei o Lucival, que está até hoje com a gente. Cara, quando eles foram e viram o que eu estava falando... Eles entenderam. Meu amigo, aí a transformação foi mais rápida. Não é que eu não iria fazer essa transformação. Iria, mas iria demorar mais. Quando eu levei o pessoal e o pessoal viu, entregou, aí sabe o que aconteceu? Eles foram... tipo assim, eles começaram a aqui dentro, né? Mas a distribuir a ideia, a visão que eu estava tendo. Eles me ajudaram a isso. E esse negócio é tão maluco, Ana Júlia. Olha só. A Conta Azul com agora é de 2023. Tá? Agora que aí está em 2024, foi o ano passado. A gente levou 8 funcionários, 8 pessoas, 9 pessoas, 10 pessoas. Né? O que é que a gente fez, cara? Olha como isso é poderoso, cara, quando você envolve os funcionários. A gente alugou a casa. A gente bancou tudo lá. A gente escolheu as pessoas,
né? Merecimento, meritocracia e tal, não sei o quê. A gente alugou uma casa perto do evento. Eu não fiquei na casa, mas eu fiquei junto com o pessoal da Conta Azul, né? Como eu sou embaixador da Conta Azul e tal, e a gente fica todo mundo junto no hotel. Então eu fiquei no hotel, mas na casa ficou a Bruna e os colaboradores. Legal. E aí eles foram pro evento, né? Chegaram lá, todo mundo feliz e tal, não sei o que, foram pro evento, foram 3 dias de evento, dessa vez. Eles foram pro evento, e aí eles voltaram do evento. Tudo bem, e eu fui pro hotel. No dia seguinte, a gente se encontrou no evento, a Bruna me chamou. Falou, Danilo, sabe o que aconteceu ontem? Eu falei, que foi, Bruna? Você não vai acreditar, cara. O pessoal ficou até 3 horas da manhã discutindo processos, como é que a gente ia melhorar os processos da contabilidade. Você envolve as pessoas, e quando você envolve, tudo se transforma. E isso que às vezes o empresário contábil não entende. Às vezes o empresário contábil ele tem uma ótima ideia e fica para ele não fala para ninguém. Cara, você tem que falar. Sabe por quê? É a mesma coisa do seguinte, cara. É assim que engaja a equipe. É o seguinte. É a mesma coisa de você entrar no táxi e falar assim, me leva para casa. O cara fala, para onde? Para casa. Para onde? Para cá. Você não fala para onde você quer ir, cara. Sim. E olha só, numa empresa, quem é que vai te levar? São eles. Cara, são os funcionários que vão levar a gente onde a gente quer. Então, se você não fala isso para eles vão te levar para onde? Ninguém sabe. Aí cada um vai para um canto. Isso é liderança. Você tem que entender isso. Você fez a sua cultura, o seu fit cultural, você botou o caminho e o líder vai informar isso para a equipe. Fala, galera, a gente vai para lá, ó, é ali. Cara, e aí eles te levam lá. A sua equipe vai te levar lá. Quando chega para mim um empresário contábil ou qualquer um fala assim, porque eu montei minha empresa e eu fiz... Meu amigo, você não montou nada, cara. Quem fez foi sua equipe. Você é um ótimo líder, porque você conseguiu montar uma equipe inteira, interessante, boa. Olha lá, liderança é você botar as pessoas certas no lugar certo. Você conseguiu pegar a sua equipe, botou todo mundo no lugar certo e você apontou o caminho. Gente, e olha só, a parte mais importante são pessoas, não adianta. Cara, pessoas é importante, né? Tanto que o pessoal fala, né? Peter Drucker já fala isso, né? Que a cultura como a estratégia no café da manhã, né? O que acontece? Você pode ter péssimo processo dentro da empresa, péssimo processo, mas se você tiver boas pessoas, elas conseguem levar. Mas se você tiver ali, cara, ótimos processos, bem definidos, mas pessoas péssimas, eles não conseguem levar, cara. Então, o segredo todo praticamente são pessoas. É você encontrar a pessoa certa e colocar no lugar certo. Encontrar a pessoa certa e colocar no lugar certo. Se você for conversar com qualquer líder, ele vai falar, cara, como é que você chegou aqui? Não cheguei aqui. Isso aqui, quem me trouxe foram elas. Eles que me trouxeram aqui. E é verdade. Você não constrói nada sozinho. A gente não constrói uma empresa sozinho. É um conjunto, é um time. Esse time tem que dar resultado. E o líder é responsável por isso. E não tem pessoas ruins e pessoas boas. Tem pessoas no lugar errado. Porque todo mundo tem uma habilidade, todo mundo tem um talento. Você tem que encontrar o talento daquela pessoa e colocar no lugar certo. Não adianta você colocar no lugar errado. E às vezes aquela pessoa não é para sua empresa. E está tudo bem. Ele vai achar uma empresa para ele que entenda, que seja o lugar dele. Exemplo, se você é uma empresa que segue processos, por exemplo. Cara, a minha empresa segue processos. Você vai colocar alguém que não segue processo? Às vezes é do cara, o cara não consegue. Às vezes é um cara muito criativo, que ele tem que ter uma liberdade que não pode estar. Então não adianta, não é que ele é bom ou ruim. É que para a sua empresa ele não adianta, mas ele vai adiantar em outra empresa. E o líder tem que entender isso. Não é nada pessoal. É questão de colocar a pessoa certa no lugar certo. Só isso. E tudo isso tem técnica. Você aprende isso com o tempo. Mas você precisa sair da operação. Se você não sai da operação, você não consegue chegar. E você vai ficar correndo atrás do rabo, cara. E correr atrás do rabo, você nunca vai crescer. Esse é o problema. E o tempo vai passar. E falar em tempo, quanto tempo já tem aí? 1 hora? Cara, a gente fala que vai fazer meia hora, não consegue não, né, cara? Gente, então é isso, né? Está acabando o primeiro podcast. Foi bom, pessoal, foi bom. De contador a empresário contábil. Então você que assistiu, gostou, dá o like, cara. Compartilha. Compartilha isso para os amigos, compartilha isso para os funcionários, cara. É importante eles entenderem o que é que você está pensando em fazer.
Compartilhe isso para todo mundo, cara. Nós somos o que? 80 mil empresas contábeis. Se a gente botar com os funcionários aí, dá mais de 400, 500 mil pessoas, cara. Coloque em prática. Vamos compartilhar. O que eu peço é isso, cara. É 0800, não tem pitch comercial, não tem nada aqui. Se alguém quiser me patrocinar, eu aceito, tá, cara? Conta azul, sei lá, domínio, contra o cara do Eduardo, a gente vai falar sobre as ferramentas, cara. Sim. Tá, cara, a gente aceita aqui, cara, né, para poder ajudar aqui a disseminar. Mas a ideia é essa, cara. A ideia é ajudar o empresário contábil realmente. Aí tem o nicho contábil, que é o que eu fui ali, é o que eu sou, entendeu? A prosperar, a virar. O pessoal me pergunta, Danilo, você tá ganhando mais dinheiro, cara, do que antes? Eu falo, cara, não sei, mas eu tô mais feliz. Isso que importa. Eu olhar para baixo e falar, cara, eu tenho uma empresa aqui que tá funcionando, tá tudo no lugar. Eu estava ontem falando isso com a Bruna, sabia? Antes de ontem, falei, Bruna, eu tô tão feliz. Falei, por quê? Porque a empresa funciona, cara. Isso é muito gratificante. Danilo tira férias, gente. Tira férias, né? Cara, tem problema a empresa? Claro que a empresa tem problema. Qual empresa não tem problema? A gente vai resolvendo um a um. Cara, se a empresa não tivesse muito bem administrada, eu não conseguiria ter participado de 8, 9 congressos ano passado. Verdade. Porque quando eu saio, são 3, 4 dias. Entendeu? Então, tipo assim, a empresa funciona. Os clientes estão felizes, o comercial está funcionando, está fazendo os clientes, porque o cliente traz cliente. Entendeu? Os funcionários estão felizes. Cada vez a gente faz umas coisas diferentes, a gente vai inovando aqui, a gente vai aprendendo novas habilidades. Fazemos mentoria, fiz mentoria já com o Anderson Hernandes, eu já fiz mentoria com o Leandro Bueno, né? Rui Cadete, a gente fez agora com ele reaprendendo, foi maravilhoso. Cara, esse é o papel de líder. É entender, trazer coisas novas, implementar, ver o que dá certo. Tá tudo certo? Claro que não. Porra, caceta. Somos seres humanos. Tem coisa errada, a gente vai corrigindo, cara. Aqui ninguém é perfeito, não. A gente é tentativa e erro. Mas a gente tá ciente do que tá fazendo. Isso é importante, né? Mas então, gente, tapa no dedão, pessoal, né? Tapa no dedão para dar o like. Compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Vamos que vamos, gente. Um abraço, cara. Tchau, pessoal.